Então, a temática dessa noite para os servos que vão estar trabalhando amanhã no evento é sobre a armadura do cristão. Então, pegue aí em Efésios capítulo 6. Versículo 17. Efésios capítulo 6, versículo 17. Enquanto você vai encontrando, eu vou rezando. Persínio crucis de inimites nostre, libera-nos Deus nostre, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa noite, os seguintes termos: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Amém. A armadura do cristão, ela é um conjunto de proteção, de armas defensivas e também de armas de ataque. Eu quis destacar o capacete da salvação, porque hoje o ataque espiritual, ele está muito dentro da área da mente. O demônio tem trabalhado na vida das pessoas, na sua mente. E a mente é onde acontece toda a batalha espiritual, todo o campo de batalha. E quando nós falamos do capacete da salvação, nós estamos falando daquilo que é mais importante da nossa vida, aquilo que é de mais precioso, porque sem a salvação de nada valeria. É com a salvação que nós temos a esperança. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16, ele diz: eu tenho o pensamento de Cristo. O que ele quer dizer com essa afirmação? Que todo o seu pensamento está voltado para Jesus, que toda a sua vida está voltada para Jesus, que ele não consegue pensar outra coisa a não ser em Jesus. E pensar em Jesus é pensar na eternidade, é sonhar com a eternidade. Mas nós olhamos para os tempos de hoje, e nós olhamos um tempo onde as pessoas têm se perdido cada vez mais. E nós estamos vendo assim coisas absurdas. As pessoas não se preocupam com a sua salvação. E o pior são as pessoas que estão dentro da igreja. Elas não se preocupam em salvar a sua alma. Ela não se preocupa em meditar, em se preparar.
Nós estamos nos preparando para o evento amanhã, mas às vezes nós estamos com uma armadura, e na nossa armadura ela tem brecha. Quando uma armadura tem brecha, facilmente essa pessoa ela é destruída. Se a nossa armadura ela não está blindada, se ela não está protegida pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela verdade do alto, nós olhamos na vida de Acabe, que mesmo tentando driblar, enganar o adversário, por ele ter brecha na sua vida, ele morreu. O rei Acabe foi um dos piores reis de Israel. Ele teve a pior esposa, conhecida como Jezabel. Foi o grande rei que na época do profeta Elias. E quando ia ter um combate contra a Síria, ele perguntou para os profetas se ele poderia ir para aquela batalha para vencer. Essa história está lá em 1 Reis, no capítulo 22. E os 400 profetas disseram: sim, você vai vencer. Um que estava à liderança fez até um chifre de um animal de ferro, dizendo: a vitória será sua, ninguém vai poder contra a sua vida, rei. Nós triunfaremos sobre a Síria e esmagaremos ela. 400 profetas unânimes. Só que aí tinha um outro rei, porque nessa época havia 2 reinos, o do sul e o do norte. Havia o rei do sul, que era Josafá. Perguntou: mas existe mais algum outro profeta? Existe um chamado Miqueias. Só que este não é bom, diz o rei Acabe, porque esse profetiza tudo que é de mal. Não há uma profecia que sai da sua boca que seja do bem. E então o rei Acabe foi consultar, e esse profeta era o que tinha de maior oposição do reinado de Acabe. E quando ele foi consultar, Miqueias começa ridicularizando ou com ironia: você vai vencer essa batalha. Mas o rei percebeu e falou: fale a verdade no nome do Senhor. A verdade é que você vai perecer, e o povo de Israel ficará como sem pastor, e ele vai perder essa batalha. O rei manda prender aquele profeta Miqueias, coloca ele comendo o pão da miséria, apenas para não morrer. E ele fala: quando eu voltar dessa batalha vitorioso, eu vou cuidar de você. Falou para o profeta. E o rei vai. E quando o rei vai para esta batalha, o rei fica sabendo que eles querem, primeiro de tudo, eliminar o rei. Então Acabe coloca outra pessoa com as roupas da realeza, fica no meio do povo. Então eles percebem que na verdade não é o rei Acabe, mas por um mistério divino vem uma flecha, encontra uma brecha na armadura que está o rei Acabe, e o rei Acabe morre, porque era uma pessoa que tinha uma brecha na sua vida.
Nós, quando vamos servir ao Senhor, nós temos que estar blindados. Nós que caminhamos com Deus não podemos ter uma vida dupla. Nós que estamos no serviço de Deus não podemos brincar de ser servo do Senhor. O zelo pela sua casa me consome, diz o Salmo 68, versículo 10. O zelo pela casa do Senhor deve me consumir, deve arder no meu coração. E tem pessoas às vezes que não tem brecha na muralha, mas ela coloca a armadura para disfarçar a sua enfermidade. Isso aconteceu com o general Naamã, um general de guerra. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, essa história. Ele era um general da Síria, um homem de combate, havia vencido muitas batalhas, mas a Sagrada Escritura diz que ele era leproso. Ele colocava a sua armadura, ninguém percebia que ele era leproso, mas as pessoas mais íntimas já sabiam que os tempos daquele rei, daquele general, estava contado. Tem pessoas que estão caminhando na igreja, ele usa a armadura, mas ele está leproso, ele está chagado. É uma pessoa que está doente, é uma pessoa que precisa de cura, que precisa de libertação. E o general foi na pessoa certa, que foi Eliseu. E Eliseu mandou dar os 7 mergulhos no rio Jordão, e ele deu 7 mergulhos, que são 7 mergulhos de Naamã. Nós precisamos mergulhar em Deus, e os mergulhos são sacramentos. Os padres da igreja vão dizer que os 7 mergulhos de Naamã representam os 7 sacramentos da igreja. Quantas pessoas são condenadas por não levarem a sério os sacramentos da igreja? Quantas pessoas não meditam no dia da sua morte? Está preparado para o dia da sua morte? Hoje não se fala mais da morte. Os profetas se calaram. Estão como os profetas que falaram para o rei Acabe: a vitória é certa, Deus é misericordioso, todos vão se salvar. Mas a história da igreja é outra. A história da igreja é que a porta é muito estreita e poucos são que se salvam. Santa Teresa d'Ávila teve uma visão, e Jesus Cristo mostrou para ela um inferno. Mostrando para ela o inferno, mostrou uma multidão de condenados. E Teresa perguntou: quem são esses? Esses devem ser os pagãos que estão longe de Deus. Jesus Cristo falou: não, Teresa, esses são os cristãos, esses são os católicos. Ela: como assim? Então deve ser aqueles que foram batizados e se desviaram do caminho de Deus. Não, replicou Jesus Cristo, esses aí são aqueles que frequentavam constantemente a igreja. E por que eles estão aí? Perguntava Teresa. Eles estão aqui porque
eles se confessaram mal. Eles não sabiam se confessar. Quantos cristãos que não sabem se confessar? Quantos cristãos que não sabem comungar? Em vez de comungar o corpo de Cristo para a sua salvação, comunga para a sua condenação. E fala São Cirilo de Jerusalém: quem comunga em estado de pecado, comunga a Cristo para crucificar e a Satanás para reinar. Quantas pessoas são possuídas pelos demônios, como Judas Iscariote, aonde no Evangelho de João, no capítulo 13, vai falar que o demônio tentava Judas do lado de fora, lançando os dados inflamados do seu pensamento. Mas a partir do momento que Cristo deu a comunhão para Judas, a Sagrada Escritura diz que Judas ficou possesso pelo demônio. E quando ele ficou possesso pelo demônio, o Evangelho de João diz que ele sai, se distancia de Jesus Cristo, e diz a Sagrada Escritura que era noite, para mostrar a escuridão de Judas Iscariote, a condenação, o mal que cercou e tomou conta da sua faculdade, do seu pensamento, da sua memória. E ali Judas, para terminar, ainda se suicida. E ele se aproximou da comunhão, mas não estava preparado, e o seu coração estava cheio de engano. Nós não meditamos na nossa salvação, nós não meditamos no capacete da salvação, e tem muitos que já abandonou o capacete há muito tempo. Tem muitos que abandonaram a armadura há muito tempo. Tem muita gente que já perdeu a autoridade espiritual. Só está com a armadura, só a capa, a aparência, mas já perdeu o reinado. Está que nem o rei Saul. Era rei de aparência, mas já tinha sido ungido outro, o pequeno Davi. O óleo já tinha escorrido sobre a sua fronte. Saul tinha armadura, tinha coroa, mas não tinha mais autoridade. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Não tem mais autoridade espiritual, não tem mais a força espiritual, já perdeu a sua autoridade, o seu cajado, o seu cetro, a sua governança, o seu profetismo. E quantas pessoas vão se condenar dentro da igreja católica, e não é pouco não. São Jerônimo e São João Crisóstomo diz, eles falaram lá no século IV e V, que de 100 sacerdotes, um se salvava. Naquela época, o São Leonardo de Porto Maurício, no seu sermão, o pequeno número dos que salvam, ele vai falar sobre isso. Para onde você está indo? Aonde você está colocando a sua confiança? A sua confiança está verdadeiramente no Senhor? Você é um servo com uma armadura blindada indo para a guerra, ou é um louco? Ou é uma pessoa que não medita mais
no mistério salvífico da salvação, não medita na sua morte, não medita na sua salvação. Quantas vezes tomamos decisões e fazemos coisas erradas, baseado em pensamento dos outros, e às vezes pior, chanchelado, carimbado, selado por pessoas da autoridade da igreja. Aí você escuta de um sacerdote: não, é só fazer uma tatuagem, não é um pecado não. Quantos cristãos tatuados no nosso meio, quantos servos no mundo da tatuagem. E às vezes a sua tatuagem, não estou falando nem se quando você era do mundo, quando você era uma pessoa que estava lá no cativeiro, mas às vezes pessoas que estão dentro da igreja. E os padres, hoje existe uma corrente teológica que puxa para um lado e puxa para o outro, um cabo de guerra. E nessa corrente teológica está uns que dizem que a tatuagem é o pecado e outros que dizem que não. Só que os padres exorcistas dizem que a tatuagem é um canal de acesso para o demônio possuir as pessoas. Que através da tatuagem, quantas pessoas são atacadas, destruídas. E hoje nós recebemos de pessoas e sacerdotes. Eu não estou falando de sacerdote paganizado, não. Eu não estou falando de sacerdote que não busca Deus de uma reta intenção, mas às vezes aqueles que vivem a santidade, que estão buscando a santidade, que buscam as coisas de Deus. Mas cada vez que você se aproxima de Deus, cada vez que você se aproxima mais do Senhor, as coisas vão se afunilando mais. É por isso que os santos, eles tinham uma visão do mundo espiritual diferente. Por quê? Porque Deus mostrava para eles, Deus revelava para eles quantas pessoas estão enganadas, quantas pessoas estão seduzidas. Imagine um erro de uma autoridade da igreja, a multidão de almas que vão para o inferno. Quando uma alma vai se confessar e de repente o sacerdote diz: isso não é pecado. Aquele sacerdote está conduzindo uma alma para o inferno. E às vezes ele está indo para o inferno pela sua vida, porque quando um sacerdote ele fala isso, é porque ele já está sem armadura já há muito tempo. Ele já está vivendo uma forma paganizada. Então para ele relativizou, tudo é relativo. Então agora tanto faz como tanto fez. Nós estamos vivendo isso na nossa igreja. São os tempos que nós estamos vivendo. E talvez você é servo e está preocupado que amanhã com o povo que vai vir. Mas na verdade você tem que estar preocupado com você. Você tem que estar preocupado com a sua alma. São Paulo, quando falava da salvação, ele falava em Filipenses capítulo 2, no versículo 12: trabalhai em vossa salvação com temor e com tremor. Você precisa tremer. Hoje as pessoas não tremem mais, é porque não se prega mais a verdade. E a armadura, ela é uma armadura completa. O capacete da salvação está ligado com a cintura cingidos com a verdade. Hoje, nesse domingo da misericórdia, que se aproxima, esse domingo onde a igreja está
colocando você para prestar atenção, como o sacerdote colocou aqui. Alto lá para você não se condenar. Quanto tempo de vida você tem? Quanto tempo você... Quem te garante que você não vai morrer antes dessa pregação? Quem garante que eu não vou morrer? Tem um vídeo que sempre se coloca na internet de um frei franciscano pregando e ele cai morto na hora que ele está pregando. Quem garante que eu não vou morrer agora? Que eu não vou ser recolhido? Quantas pessoas não cuidam mais da sua salvação, não se preocupa mais com a sua salvação, e por não conhecer as coisas espirituais, eles vão cometendo pecados dentro da igreja, eles vão vivendo no pecado dentro da igreja, eles vão vivendo como se a igreja fosse um lugar de pregadores coach, que tem que levantar a galera. As pessoas querem escutar uma palavra favo de mel, que adocique a sua boca, mas a palavra, ela pode até ser doce no paladar, mas ela é amarga no estômago, como diz Apocalipse 10:10. É doce, ela traz cura, ela traz libertação, nós somos tocados por ela, mas a palavra, ela é amarga. Quanto mais você vai adentrando dentro dela, vai sendo mais amargoso. E o pior é aquela pessoa que ela pensa como os ímpios, e ela diz: então é melhor nem conhecer tanto a palavra, vamos então conhecer menos, não vamos buscar, vamos ignorar. Eu nem quero ouvir isso que o irmão Trovão está falando, porque eu nem quero conhecer. Esse é pior, porque esse é negligente, esse sabe que o patrão é exigente, ele sabe que ele vai cobrar os talentos que foi dado, mas ele tem medo do patrão cobrar, então ele enterra os talentos, finge que nada está acontecendo, porque ele fala: não, mas quando ele voltar eu vou apresentar o talento que ele me deu. Julgastes mal, porque julgaste até mesmo aquilo que tu pensavas ter, e eu vou arrancar aquilo que tu julgavas ter e vou dar para outro que multiplicou os seus talentos. Não é desculpa para a salvação, não é desculpa para salvar a sua alma, não é desculpa para você estar na casa do Senhor. Deus hoje, Ele quer hoje um coração verdadeiro. Rasgai, vai falar o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 13: rasgai os vossos corações, fazei jejum, penitência, com gemidos de luto, volta para o Senhor teu Deus. Quantos amigos nossos morreram? Quantos parentes nossos morreram, que já não estão mais no nosso meio, amigos que não estão mais no nosso meio, pessoas que eram inimigos de infância, que nunca conheceram Deus, que não frequentavam a igreja, se foram. Outros que estavam dentro da igreja se foram. O tempo é curto, mas precisamos nos voltar para a nossa vida espiritual, olhar para dentro de nós. O livro de Eclesiastes, no capítulo 7, ele vai falar: há mais alegria em um velório do que em um aniversário, em uma festa. Porque na festa todo mundo está sorridente, na festa está todo mundo distraído. No aniversário
Mas quando você vai num velório, no luto, as pessoas estão ali pensando o quão pouco vale a vida do homem, o quão passageiro é a vida do homem. O homem começa a morrer a partir do momento que ele nasce. Cientificamente fala que o homem começa a morrer aos 25 anos. Já tem células que já não se multiplicam no seu corpo. E você já vai entrando num processo de decadência e corrupção. Mas é mais do que isso. Os santos da igreja vai falar que nós somos como um rio, e quando nascemos já corremos para a morte. Nós nascemos para a morte, diz um filósofo, o filósofo Heidegger. Nós nascemos para a morte. O ser caminha para a morte. Lembra-se, os monges, quando se encontravam um com o outro, diziam: lembra-se, irás morrer. Procura salvar a tua alma, procura voltar para o Senhor. O que adianta as riquezas? Quantos que eram reis? Santo Afonso de Ligório, no seu livro Preparação para a Morte, ele fala de tantos reis que estavam à beira da morte, que tinham reinos pomposos, e eles falavam: agora eu não posso atrasar e postergar um dia, uma hora sequer a minha morte. Eu não tenho poder. São Cipriano diz que quando nós nascemos, nós já nascemos com a corda no pescoço. E cada passo que a gente dá aqui na terra, a corda vai apertando no pescoço. Cada passo que você vai dando, a corda vai apertando mais. Até que chega um momento que chega o nosso fim. E o nosso fim, se chegar de maneira repentina, e você não estiver preparado, você pode fazer parte dessas pessoas que Jesus Cristo falou e mostrou para Santa Teresa de Ávila, falando da condenação eterna. Salvação é coisa séria, e como nós não prestamos atenção. Quantas pessoas que pregavam e hoje não pregam mais, pessoas que começaram como sacerdotes, abandonaram, começaram na vida religiosa, abandonaram, começaram no matrimônio, abandonaram. As pessoas vão querer uma vida de facilidade. As pessoas não querem ser um servo verdadeiro. Elas não querem revestir da armadura de Deus. Elas não querem ter um passo firme, mas o passo dela é manco. Só que o seu passo manco, ele pode ser muito sério. Na igreja primitiva tinha Ananias e Safiras, lá em Atos capítulo 5, eles venderam o seu terreno e falaram assim: vamos dar esse dinheiro para a igreja, mas esse aqui nós vamos esconder. Nós vamos falar que nós vendemos tudo, mas na verdade que nós vendemos tudo e demos tudo, mas a gente só deu uma parte. E sabe o que aconteceu? Quando Ananias apareceu e foi falar para Pedro, aquele homem, Pedro falou: está mentindo ao Espírito Santo. O homem caiu duro na hora, para mostrar o zelo pelo reino de Deus, para mostrar como é severo, como é sério a salvação, que nós estamos brincando de ser servo, estamos brincando de seguir o caminho de Deus. E quando escuta essas pregações, essa pregação é muito dura, irmão Trovão, mas é a pregação que salva a sua alma.
É a pregação que afina a sua consciência. Sabe por quê? Quantas pessoas estão dentro da igreja e não querem mudar, não querem se converter, fica adiando de dia em dia a sua conversão. Amanhã eu me converto, amanhã eu mudo de vida. E você dá o amanhã para Deus e o hoje para Satanás, diz o Padre Antônio Vieira. Amanhã você dá para Deus e o hoje você dá para o diabo. Volta para o Senhor teu Deus. Foi a leitura de ontem, de Oséias, capítulo 14, versículo 1. Volta, Israel, volta, Israel, foi o teu pecado que te fez cair. E hoje a leitura é do filho pródigo, caído na lama, no meio dos porcos. Volta para o Senhor teu Deus. O filho pródigo recebeu a luz divina, meditou e falou: há tanto pão na casa do meu pai, há pão em abundância na casa do meu pai. Vou voltar, porque os empregados na casa do meu pai são tratados bem, tem pão em abundância. Vou voltar para o Pai da misericórdia. E ele voltou. Mas muitas vezes nós somos o filho que ficou em casa. Nós somos o filho que não saiu, que não viveu uma vida devassa, mas também não teve uma mudança, não teve uma conversão, não tem misericórdia, não sabe acolher o próximo, não sabe abraçar o caído, o ferido, o fraco. E quantas vezes esse corre o grande risco de não se salvar? E o filho pródigo, por ter experimentado o extremo da vida, de ter feito uma meditação e uma conversão verdadeira e voltar para o Senhor, ele que tinha perdido a armadura, mas quando ele volta para Deus, Deus dá armadura para ele. Deus fala para o seu servo: traga uma vestes nova, traz anel, sandália, o cordeiro, e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto, mas eis que ele vive. Deus está te dando uma nova armadura, Ele está colocando sandálias da missão nos teus pés, Ele está colocando um anel da aliança no teu dedo, Ele está te dando vestes novas, de uma mudança verdadeira com Deus, de uma vida em Cristo Jesus, e Ele está matando o cordeiro e fazendo festa. É isso que Deus está fazendo. Mas se eu fico como filho mais velho, dentro da casa com um coração duro e não mudo de vida, e pago ainda uma de servo da igreja, esse será engolido pela geena, pelo fogo eterno. A conversão de São Bruno, a ordem mais radical da igreja, os cartuchos, foi quando morreu um homem piedoso. Você já viu aquelas pessoas meio santas assim, né? Ela é meio santa, ela tem um jeito assim que você fala: meu Deus, ali já é um santo na terra. Morreu essa pessoa no tempo de São Bruno. E de repente aquela pessoa que estava morta, e no meio do velório, ela vem e volta e grita: eu estou no inferno. Uma raridade de acontecer, mas acontece no mundo sobrenatural. São Bruno, que era um homem paganizado, que estava distante do caminho de Deus, falou: se esse homem que vivia dentro da igreja era tido por santo e foi condenado, o que vai ser de mim?
O que vai ser de mim? Muitas vezes a gente usa uma veste dessa e é só capa. A gente usa um véu, é capa. Usa uma saiona no mocotó, é capa. Não que isso não seja ruim, não é bom. Mas o melhor é quando é interior. O melhor é quando acontece dentro de mim. Não adianta eu usar hábito, veste, casula, e eu não ter uma vida contrita em Deus. Os santos tremiam quando chegava a morte. Santo Agatão, o abade, vivia numa vida de penitência radical. Quando a morte foi chegando, ele tremia diante da morte, com medo de não se salvar. São Jerônimo, que já caminhava dentro da igreja, já era um homem que já buscava de uma forma forte Deus. Um dia entra em morte, estado de morte, para no juízo de Deus, e Deus pergunta: quem tu és? Ele diz: sou cristão. Deus fala: mentiroso, tu és ciceriano. E vem um chicote, um anjo chicoteou as costas de São Jerônimo, porque ele gostava de ler Cícero. Ele deixava as Sagradas Escrituras para ficar na filosofia, e ele gostava da filosofia, das coisas pagãs. E de repente Deus permite ele voltar, e quando ele volta, porque isso aconteceu quando ele estava no processo dormindo, então aquele homem volta, mas não é um sonho. A marca do chicote ficou nas costas de São Jerônimo. Que nós possamos levar a sério a nossa vida com Deus. E servo que não está preparado para a batalha, Satanás faz dele um de gato e sapato. Um dia, em uma missa, o demônio tinha um rapaz que veio totalmente do candomblé, vendeu a sua alma para o diabo, estava na missa, e tinha aquele povo do colete, cura e libertação, intercessão. Quando a menina chegou perto e foi orar para o rapaz, o demônio manifestou nela e deu um recado para ele: saia dessa igreja, saia daqui, porque se você ficar aqui, eu vou te matar na calçada e vou beber o teu sangue. Um servo despreparado, uma serva despreparada, que não conhece o mundo espiritual, que não sabe o que é o mundo espiritual, e quer ficar botando mão na cabeça dos outros, e quer falar que é profeta, e quer falar que é profetiza. Tem um mês da igreja, 6 meses, recém-convertido, não entende do mundo espiritual, não sabe o que tem na sua frente, e quer sair colocando mão na cabeça de todo mundo. São Paulo em Timóteo diz: cuidado, não coloque a sua mão precipitadamente. É uma exortação do apóstolo Paulo. Você não tem que ficar colocando mão na cabeça dos outros. Você tem que estar preparado. Uma pessoa que ora por libertação, Maria Gabriela, uma grande serva do Senhor, falava: o mínimo tem que rezar o rosário todo dia. O mínimo. Se você não reza o rosário todo dia, se você não tem uma vida de oração, no mínimo de 2 horas por dia, diário,
Você não está preparado para lidar com libertação. O inimigo, naquele momento, ele pode até sair, bater em retirada, mas muitas vezes ele vai cobrar. Nós temos que estar preparados como servo. Temos que estar revestidos. Quantos servos são enganados? Eu estive pregando em Petrolina ano passado, e lá tinha uma serva, uma pregadora. No momento da oração, ela caiu no momento de libertação. Uma pessoa de caminhada. Maria Gabriela um dia falou para um missionário que pediu oração para ela. Ela falou: não estou rezando assim em cima da bucha não, porque eu estou orando muito por muita gente da renovação e estão tudo ficando endemoniado. Brecha na armadura, vida pagã, vida sem compromisso, sem conversão. Essa jovem que caiu lá em Petrolina, oprimida pelo diabo, começou tudo na faculdade de medicina. Quando ela foi pegar uma aula extra e a professora foi falar sobre o período medieval, olha, de geografia ela foi parar lá no período medieval e foi parar na história da igreja. Da geografia ela deu um upgrade. E ela foi falar que as bruxas, na verdade, usavam droga, e que a igreja não entendia, e que a igreja matou, e que a igreja perseguiu, e que a igreja foi má. Uma história totalmente distorcida. A menina sai daquele lugar, e quando ela sai daquele lugar, ela sai com um bloqueio dentro do seu coração. Sai com um bloqueio da igreja. E sai agora, tudo que é voltado para a igreja, ela tem uma desconfiança. Tudo que é voltado para o padre, ela tem uma desconfiança. E ela começa a estar na igreja desconfiando da igreja. Ela começa a participar da missa, mas desacreditando dela. Começa a pregar, a falar de Deus, mas duvidando de Deus. E essa jovem ficou aproximadamente 8 anos desse jeito, porque ela não abandonou a igreja. Ela estava na igreja, mas ela estava com brecha. Ela estava na igreja, faltou o que para ela? A fé, o dom da fé, a fé inabalável. Eu creio na igreja, eu creio na fé católica, eu creio na eternidade, eu creio em Deus, o dom da fé por excelência. Mas um dia ela pegou um papelzinho de uma oração que pedia a intercessão de Nossa Senhora para ela não morrer em estado de pecado. E ela fazia aquela oraçãozinha. Um dia um carro passou tão perto, a batida ia chegar, raspou no carro, mas foi com uma velocidade que a placa saiu do carro, mas não houve a batida, passou próximo. Aquele dia ela foi escutar uma pregação num outro determinado momento, e o pregador revelou isso para ela, que ela recebeu um livramento de morte, que aquele dia ela ia morrer, e ela não morreu por causa da intercessão de Nossa Senhora. Por isso ela não morreu. E naquele dia que eu estava pregando, eu fiz um momento com uma cruz,
E quando nós fizemos um momento com a cruz de intercessão, eu falei, você vai tocar nessa cruz, e quando você tocar, vai haver a libertação na sua vida. Quando o povo veio, com aquela jovem veio, tocou na cruz, ela caiu oprimida pelo diabo. E ali ela viu que o demônio tinha entrado na vida dela, sem ela perceber, sem ela se dar conta que na verdade ela estava já sendo enganada pelo diabo. Quantos de nós somos enganados do diabo? Esses dias foi um sacerdote do candomblé falar comigo antes do carnaval, um dono de um centro de macumba gigante que para a cidade, uma cidade vizinha lá na Bahia. E ele falando, eu não quero mais. Mas sabe quem é esse homem? Esse homem tinha sido um coordenador de grupo de oração. Esse homem pregava, esse homem profetizava, esse homem revelava. Teve um problema na igreja, teve um problema com o sacerdote, daqui a pouco caiu com a menina no grupo de oração, tirou a virgindade da menina, foi aquela coisa. Para encurtar a história, ele parou dentro do candomblé. Anos e anos dentro do candomblé, num cativeiro, e para ele sair não vai ser fácil. Para ele largar do demônio não vai ser fácil. Se já não é fácil você fazendo pacto, imagine com o pacto. Como é difícil. Por isso que a salvação ela é tão difícil, que quando Jesus Cristo ele define o reino dos céus, ele vai falar, o reino dos céus é dos violentos. O reino do céu é dos violentos. Ah, Senhor, mas eu não dei conta de... Você não se esforçou para se salvar. Você sabia o caminho da santidade, você não se esforçou, você não pagou preço. Mateus capítulo 11, versículo 12, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. O reino do céu não é para fraco. O reino do céu é para gente violenta. O reino do céu é pessoa que é guerreira, que vai lutar pela sua salvação. Não é que você tem que ser perfeito, não. Mas você tem que buscar Deus com sinceridade. Você tem que se confessar, você tem que orar. Você tem que aspirar à eternidade, porque cada minuto e cada segundo desse mundo, Ele quer arrancar Deus do teu coração. Ele quer deixar você sem nada de Deus. Quantas pessoas entraram no seminário e viraram ateu? Quantas pessoas entraram dentro da igreja, ficaram feridas, se machucaram, se distanciaram? Quantas pessoas não perseveraram até o fim? Uma coisa que Santo Afonso de Ligório ensina é perseverança até o final. Não adianta você começar 1 ano no fogo do Espírito, 2 anos no fogo do Espírito, 10, pode ser 99. Se você deixar Deus e estiver em estado de pecado e você morrer, a sua alma está distante de Deus e você ficará condenado à eternidade, e você estará, o verme estará corroendo a sua consciência. O verme da sua consciência vai estar corroendo, dizendo: eu poderia ter me salvado e eu não me salvei. Quantas pessoas, quantos cristãos, quantos católicos estão agora lá no inferno, dizendo: eu daria tudo para voltar para a terra, para salvar a minha alma, mas já não tem mais jeito. É agora, é hoje.
Este é o momento de você voltar para Deus. Mas o remédio é amargo. Mas no meio desse remédio amargo, nós encontramos às vezes a misericórdia. E a Virgem Maria é essa fonte da misericórdia, que ela vem nos auxiliar, porque muitas vezes nós que estamos aqui, todos nós sem exceção, merecemos o inferno. Você não merece o céu. Você com os seus pecados, eu com os meus pecados, merecemos o inferno, ofendemos a Deus, pecamos. Mas nós hoje nos aproximamos de Deus e clamamos misericórdia. Nós pedimos para a Mãe da Misericórdia, a Virgem Maria, que ela nos salve. Quantas almas foram salvas pelo Santo Rosário, e quantas almas presas no Rosário, muitos santos tiveram essa visão, que almas que estavam presas, segurando no Rosário, e foram salvas. Nossa Senhora é a Mãe da Misericórdia. E se um ladrão sem condição de se salvar, imagina uma pessoa que roubou, imagina uma pessoa que matou, imagina uma pessoa daquelas que talvez você já ouviu: o cristianismo é assim, a pessoa mata, rouba, não sei o que, depois fala que se converte, muda de vida. Imagine um ladrão que estava na cruz, e diz o Evangelho de Mateus que os dois amaldiçoavam a Deus. Mas de repente, diz São Bernardino de Sena, que a Virgem Maria começou a rezar por um, e quando começou a rezar por um, clamar pela misericórdia de Deus, então a misericórdia de Deus veio sobre ele, e aquele que estava amaldiçoando, de repente, como filho pródigo, cai em si, e fala: vou voltar para a casa do meu pai, e diz: ele é inocente, nós somos culpados. E olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus Cristo fala: ainda hoje estará comigo no paraíso. E aquele ladrão foi alcançado pela Mãe da Misericórdia, e foi alcançado pelo Senhor da Misericórdia. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, e assim como ele foi alcançado, eu também quero ser. E se você quer ser alcançado, dá um glória e aplaude aí para valer. Vou dar agora um upgrade na pregação, depois de ter feito você refletir um pouco, para a gente preparar o campo para orar. A misericórdia de Deus, ela é infinita, e ela alcança, por isso que ela revelou, Jesus Cristo revelou para Santa Faustina, que nós estamos na tábua da misericórdia. É a última tábua da misericórdia, a tábua da salvação. E essa tábua da salvação, ela nos alcança. Claro, Santo Agostinho diz que de 1000 pecadores, um é alcançado pela misericórdia de Deus. Nós não podemos abusar e pensar que nós vamos, de Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. E todo o período que você está na terra é um período de misericórdia. E quando você morre, vem o período da justiça. Cuidado. Mas Deus, Ele tem a sua misericórdia infinita. E às vezes existem pessoas que foram salvas por causa de uma Ave Maria. Um homem se suicidou, e suicídio dentro da Bíblia é um pecado grave, mortal, sem condição de se salvar.
quem comete um suicídio. E um homem se suicidou pulando da ponte, e a mulher foi em um santo da igreja. São João Maria Vianney. E São João Maria Vianney falou para aquela mulher: o seu esposo foi salvo. Mas ele se suicidou, mas ele foi salvo entre a ponte e o chão. Deus alcançou o seu esposo na misericórdia, porque teu esposo havia rezado uma Ave Maria, e nem foi naquele momento, que um outro momento, e o seu esposo alcançou a salvação. Estava na Canção Nova, lá na profecia. E às vezes Deus ele usa várias formas de falar conosco. E de repente veio um rapaz, eu estava tomando um café, ele veio e falou comigo: irmão, e começou a partilhar a sua vida. E ele falou: eu entrei em uma crise financeira, eu fui empreender, acabei me entrando numa dívida, não deu certo, eu fiquei devendo mais de 140 mil reais, me desesperei e falei: o único jeito de resolver é me suicidar. E aquele homem foi para cima, amarrou a corda, colocou no pescoço e ele pulou. Mas quando ele pulou, ele falou: mãe, perdoa, tem misericórdia de mim. E quando ele pulou, um milagre extraordinário, a corda, quando foi dar o supapo, pela pressão do corpo, então a corda desamarrou e ele caiu no chão. E ali ele começou a chorar e viu a misericórdia de Deus alcançando ele. Vamos aplaudir esse Deus. Aplaude esse Deus com força. Deus está contigo. Não perca a fé por nada. Não deixe o diabo roubar a sua fé. Seja uma pessoa inabalável. Somos servos e estamos como Santa Teresa d'Ávila. Quando as pessoas viam tantas misérias em Teresa d'Ávila batia no peito e fala: eu sou uma obra inacabada de Deus. Deus ainda não terminou de completar a obra em mim. É o Salmo 137, no versículo 8: a obra que o Senhor começou em mim, Ele há de acabar. Deus vai terminar de fazer a obra na tua vida. Ele está contigo, Ele é o Senhor sem rival. Ergo os meus olhos para os montes do Senhor, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Criador do céu e da terra. É nele que eu confio. É nele que eu coloco a minha confiança. A minha fé está nele. A minha fé está no Salmo 90, no versículo 7: cairão-me homens à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. O diabo não terá poder de levar a minha alma para o inferno. A misericórdia de Deus me alcançará. Deus me alcançará. A Virgem Maria intercederá por mim. A Virgem Maria intercederá por nós. Mas nós estamos debaixo de uma promessa, e a promessa de Deus, ela é infalível. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A confiança em Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio. E o diabo não tem poder de roubar essa força.
O diabo não tem o direito de levar a sua fé, de arrancar a sua fé. Eu creio. Às vezes queremos explicar muito a fé, queremos racionalizar muito, dar muitos detalhes, e às vezes nós temos que ter a fé como Tertuliano: eu creio porque creio, ponto final. Sem muitos malabarismos, eu creio porque creio, eu acredito, eu confio. As redes já estão colocadas, o barco já está em alto mar. O Senhor falou: vai, Pedro, vai para o alto mar e lança a rede. Mas, Senhor, pescamos a noite inteira, não pescamos nada, mas por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. O barco já está em alto mar, as redes já foram lançadas, e amanhã é o dia de colher esses peixes que nós sabemos que virão. E se você crê, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. O poder da fé. Vamos já nos preparando para a gente entrar em ordem de batalha. A força da oração. A força da oração faz milagres. A força da oração ressuscita mortos. A força da oração, ela faz coisas extraordinárias que nós não temos noção. A força da oração, quando eu leio a Sagrada Escritura e eu vejo Josué orou e o sol parou. Só que é mais do que isso. Não é só simplesmente o sol parar. Nós sabemos que o sol está parado, quem está em movimento são os planetas em volta do sol. Ele não parou o sol, ele parou os planetas, ele parou a galáxia, ele parou, foi tudo pelo poder da oração, para Deus dar vitória. Quando nós oramos, a vitória é certa. E se você crê, fica de pé, meu irmão, e aplaude esse Deus, aplaude com força, aplaude com guerra. Ei!